Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Poxa, é um prazer imenso estar aqui com vocês nessa tarde e noite chuvosa de São Paulo. Essa é a vantagem aqui de ser um webinar, né? A gente não pegou trânsito aqui para ir para o local, então essa é uma das vantagens da tecnologia também. Meu nome é Daniel Stolces, eu coordeno a área do My Career. É um processo de outplacement do My Career by LHH, é um processo de outplacement onde a gente ajuda as pessoas, né, que estão fazendo uma transição de carreira ou realmente procurar uma nova profissão, uma nova carreira, algo que traga um desejo de continuar e de se desenvolver como um profissional. Essa noite a gente vai ter, eu tenho o prazer aqui de ter um amigo, eu acho que eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele e de coaching no ICI, e a gente acabou tendo uma afinidade super legal. Uma das coisas dessa afinidade é a pesca, então eu sou um pescador amador e assim, de aquário, e o Gilberto é um pescador praticamente profissional. E então, poxa, tinha muita história aí que eu gosto de compartilhar e ele contou muita coisa legal para mim e eu acabei aprendendo muito sobre o agro. E hoje, o objetivo da conversa de hoje, como vocês viram, é a gente poder, o Gilberto poder contar um pouquinho desse setor. Além de pescador, ele é uma das pessoas que eu conheço que mais entende de agro no Brasil e mundo. Foi presidente de grande multinacional e eu posso falar com conhecimento de causa, uma vez que eu faço por hobby, eu faço um MBA na USP de agronegócio. Então, eu conheço quem sabe muito do negócio, eu sei que o Gilberto sabe muito e vai ensinar muito para a gente. Além disso, ele também tem uma consultoria de recrutamento e seleção, que está aí decolando no mercado, fazendo grandes posições, e ele vai também contar um pouquinho de como depois de ter passado por esse momento de carreira como executivo, também ser executivo search desse setor do agro. Então, sem mais delongas aqui, para a gente deixar o Gilberto falar mais, que é o mais importante. Gilberto, mais uma conversa para todos. Ele vai fazer uma explanação, vai conversar um pouquinho, depois a gente vai abrir para perguntas e respostas. Então, por favor, escrevam no chat que a gente vai ler aqui e vai comentar todas as respostas possíveis. Gilberto, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui com a gente. É um prazer enorme, como eu disse, além de ter uma admiração, também tenho assim, estar com você é sempre uma aula. Então, super Oh, obrigado e vamos aproveitar esse tempo que a gente tem junto. ok, boa noite a todos. Boa noite, Daniel. Obrigado pelas gentis palavras. Acho que nos tornamos amigos faz pouco tempo, mas tivemos uma afinidade muito grande, né? Nas áreas de agro, de pescaria e da gestão de pessoas, né? A gente fez um curso lá do coaching do ICI, que foi longo, nos exigiu bastante e aprendemos bastante juntos lá. Então, é um prazer estar com vocês. Eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Por você e pela LHH. E vamos falar um pouquinho da minha jornada profissional. Eu gosto de falar um pouquinho da minha visão do agronegócio brasileiro, né? Falar do mercado de trabalho do agro, que é esse nosso tema, né? O que tem nesse mercado aí, né? E depois vamos responder as perguntas a todos, né? E o que a gente não souber, a gente pede para os universitários ajudarem aí nas respostas, né? Bom, meu nome é Gilberto Schiavinato, eu sou engenheiro agrônomo, com muita honra, né? Muito prazer. Gosto tanto de agronomia que sou casado com um agrônomo, minha esposa é agrônoma também, né? Então, a gente gosta da profissão. Se eu fosse escolher uma profissão hoje, eu faria agronomia novamente, né? Sou engenheiro agrônomo, tenho um MBA pela Fundação Dom Cabral, e aí começa o negócio com a gestão de pessoas. Porque no meu MBA eu trabalhava com marketing, venda, gestão financeira, tudo, e eu fui fazer, a minha tese foi gestão de pessoas, não foi na área comercial nem marketing, que eram as áreas que eu atuava com muita frequência. Eu queria saber mais, porque sempre foi muito interessante para mim. E desde que eu formei, eu completei agora em janeiro 41 anos de carreira no agro, né? Trabalhei nas empresas no Brasil, trabalhei na América Latina também, em vários países,
vivi um tempo na Argentina como diretor de uma multinacional lá, da Aventes, e durante esse tempo, 35 anos, eu fui gestor. Então, eu fui promovido a gerente muito cedo. Eu tinha 26 anos, eu já fui gerente na Ciba lá atrás, e no agronegócio. Então, eu passei pela Cibra, a Ciba-Geigy, que hoje é Syngenta, pela Rony Pollenk, a Aventes, pela Bayer, e depois eu fui um dos fundadores da Nufarm, uma empresa australiana que veio para o Brasil em 2004. Aí compramos uma empresa no Brasil, compramos uma empresa na Argentina, na Colômbia, desenvolvemos negócio no Chile. Então, uma empresa que começamos aqui com 14 milhões de dólares australianos em 2004, e quando aposentei, devolvi ela com 1 bilhão e 70 de faturamento. Isso foi um trabalho de muitas pessoas, né, que eu sempre tive a felicidade na minha carreira de encontrar pessoas muito boas, pessoas muito competentes, né? Então, a grande maioria dos meus colegas e amigos, né, foram participar dessa jornada aí, que foi muito prazerosa. E em 2017, eu decidi que em 2019 eu queria deixar o mundo corporativo. E comuniquei à empresa, fizemos uma transição, eu preparei meu sucessor lá, a gente fez um bom trabalho, e aí em 2019, quando eu deixei a Nufarm, eu montei a consultoria Talentos do Agro. E qual foi o meu objetivo maior, né? Parece um pouco piegas, mas foi realmente o propósito de retribuir para o agro e para as pessoas do agro e para os profissionais um pouco muito que eu recebi, do que eu aprendi, do que eu desenvolvi, dos meus conhecimentos, de tudo que eu recebi do agro. E em maio de 20, a gente começou a focar mais a talentos nessa parte de recrutamento e seleção. Hoje nós trabalhamos focado em 6 setores, né, que são os defensivos agrícolas, químicos e biológicos. Trabalhamos com sementes, fertilizantes, precisão agrícola, irrigação e com os distribuidores de insumos. Então, são 6 setores. Nós temos 23 clientes, dos quais 13 são multinacionais. E nós contratamos em 2 anos, praticamente, vamos fazer agora em maio, 280 profissionais. E desses, 90% têm formação técnica no agro. Agrônomos, veterinários, zootecnista, engenheiro agrícola, né? A grande maioria engenheiros agrônomos. Então, a gente se especializou nisso. E a nossa missão é descobrir os novos talentos e descobrir empresas que possam deixar que eles se expressem e que ambos se encontrem, produzam bons resultados e tenham uma trajetória de sucesso, né? Esse é o nosso grande objetivo aqui. Então, a parte que eu queria falar da minha carreira, estou sendo bem breve para não cansar vocês. Então, são 41 anos aí, completos agora em janeiro, e espero ter ainda muitos anos de experiências prazerosas. Eu não falei aqui na consultoria, eu tenho mais 4 consultores que trabalham comigo, eu convidei para vir para cá, são meus consultores associados, todos vieram do agro, tá? Todos vieram do agro. E até a nossa assessora aqui, a Valéria, também veio do setor agro. Então, aqui nós respiramos agro e trabalhamos exclusivamente no setor agro. Bom, e o Brasil, né? Como é que o Brasil está nesse agronegócio? Como é que nós nos inserimos? Eu tenho uma curiosidade que eu quero compartilhar com vocês. Existem somente 5 países no mundo que têm uma população maior do que 100 milhões de habitantes, que tem área maior do que 2 milhões de quilômetros quadrados, desculpem, e tem um PIB maior do que $1 trilhão. São Estados Unidos, China, Rússia, Índia e Brasil. E o que acontece? Acontece que isso mostra o início da potência do agronegócio brasileiro. Então, nós temos área, nós temos clima e nós temos população que faz um consumo importante, né? E o agro está nesse contexto. E o agro ele está vivendo um momento especial, vocês têm visto reportagens, têm visto na mídia. Então, a pergunta para quem está nos ouvindo aqui, né, é assim, mas será que esse agro está passando por um boom? Será que isso é uma bolha, né? Será que o agro tem um crescimento sustentável, né? E a minha visão é que o nosso agro aqui no Brasil, eu tenho uma visão que ele é altamente sustentável, tá? O primeiro exemplo que eu dou para vocês é em plena pandemia,
o PIB do agro cresceu mais de 9%. O agro não parou, porque as pessoas não param de comer, de consumir combustível, de consumir fibra e tudo que o agro produz, né, que a gente conhece. E o que tem por trás disso que coloca o Brasil nessa posição tão forte nesse segmento, nesse setor? Hoje, o Brasil alimenta aproximadamente 20% da população mundial, tá? Contando o nosso consumo interno e mais a exportação. E o que nós temos? Nós temos volume de produção, nós temos market share global importante nas commodities, nas proteínas, e nós temos uma coisa que todo mundo inveja, nós temos custo competitivo. Tem alguns países que querem produzir e querem exportar, mas não podem, porque eles não conseguem ter um custo competitivo. E nós temos. Então, nós somos o primeiro produtor e exportador mundial de soja, o primeiro em açúcar, o primeiro em café, o primeiro em suco de laranja e o primeiro em carne bovina. Somos o terceiro em milho e carne de frango e o quarto em carne suína. Então, se o mundo quiser se alimentar bem, o Brasil precisa, né, estar nesse contexto, porque nós somos muito importantes. E quando eu falo primeiro, quer dizer, 52% da soja exportada sai daqui. Então, é muito relevante, nós somos muito relevantes, né? O suco de laranja, 82% sai do Brasil. E o ponto mais relevante que eu quero voltar para vocês, nós somos competitivos. Por que eu quero frisar isso? Porque para ter esse agro competitivo, tem as pessoas que estão por trás gerenciando, que somos nós, os profissionais do agronegócio. São vocês, os profissionais que estão interessados no agronegócio. Porque sem as pessoas, o agro não teria essa competitividade. São os gestores, os profissionais do agro, que fizeram o agro se transformar nessa potência que ele é hoje. Tá? E por que eu acredito que esse crescimento continua altamente sustentável? Nós estamos vendo um investimento muito forte em infraestrutura. E por que ela é importante? Porque ela ajuda o nosso custo a ficar competitivo. Então, a infraestrutura é muito importante para o agro, porque nós ficamos mais competitivos. Tá? O produtor brasileiro, ele aprendeu que ele tem que ser competitivo da porteira para dentro. Então, ele aceita a tecnologia. Quando chega um técnico, um agrônomo, um cara com tecnologia, com software, com precisão agrícola, com software de gestão financeira, o produtor está aberto. Tá? Ele recebe essa tecnologia. Por isso que nós estamos batendo recorde de produtividade e produção. Então, o produtor aprendeu que ele não vai esperar do governo ganhar 30 anos atrás. Ele tem que ser competitivo. Tá? E os grandes produtores, né, que nós temos no Brasil, eles transformaram as suas fazendas em grandes empresas, em empreendimentos agrícolas. Tá? E alguns transformaram em agroindústria. E eles profissionalizaram a gestão. E daí que vem a grande demanda também para profissionais do agro. Não só para os profissionais técnicos, mas para os profissionais da gestão. Então, abre um leque de opções, né? Hoje, a área plantada de grandes grupos no Brasil, como a Marge e a SLC, é do tamanho de toda a área plantada no Chile. Um produtor do Brasil planta toda a área do Chile, somado grãos, frutas, tudo que o Chile tem, por exemplo. Tá? Então, o Brasil está muito grande, ele está muito sólido, ele tem um crescimento sustentável. Né? E nós temos profissionais qualificados que estão fazendo essa sustentação ao longo dos últimos anos. Né? E como é que nós falamos aqui das carreiras dentro do agro, né? Entrando um pouco no tema que o Daniel nos convidou gentilmente aí. Vou falar assim, se o profissional está pensando no agro, ele é uma pessoa com formação no agro, aí tem um mundo de opções. É um leque gigante. Ele pode ficar na academia, né? Dando aula, fazendo pesquisa. Ele pode participar da pesquisa oficial. Nós temos a Embrapa, que é um celeiro de profissionais geniais, né? De estudos, de pesquisa, transformou o cerrado brasileiro, né? Acelerou a entrada do transgênico no Brasil. Tem a pesquisa privada. Nós temos hoje mini estações experimentais das cooperativas,
de instituições, de pesquisadores, de consultores que montaram suas pequenas estações experimentais, que estão oferecendo um trabalho maravilhoso. E daí sai outro ramo que a pessoa pode explorar, que é a consultoria agronômica, né? E de onde vem a consultoria agronômica? Vem dos experts. O cara fica muito bom numa cultura, num assunto, e ele é requisitado, ele viaja o Brasil inteiro. Eu, na minha carreira, cansei de convidar esses profissionais para irem fazer palestra no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, todos os lugares. Então, na área de tomaticultura em Petrópolis, na batata aqui do sul de Minas, em São Paulo. Então, os bons profissionais, os que se destacam na consultoria, eles têm um leque de opções de trabalho muito forte, né? E a indústria dentro do agro? A indústria também abre um leque de opções, né? Eu acabei de falar da indústria que eu vim, que eu conheço mais, que é a indústria de defensivos, os insumos, né? Então, tem os defensivos, as sementes, os fertilizantes. E tudo isso a gente leva para o produtor com uma tecnologia. Então, a gente chama que é uma venda assistida. Essa venda assistida, ela requer a presença do profissional no campo. Quando as empresas crescem o faturamento, que Gilberto, crescem... deixa eu só te... volta só um pouquinho que você travou durante uns 30 segundos aí. Da indústria ou da academia? Onde parou? Parou na academia e daí continua. Tá. Bom, quando está falando das opções, nós falamos da academia, aí eu falei, um outro campo muito relevante é a pesquisa oficial, onde a gente tem a Embrapa, que é um celeiro de profissionais excelentes que descobriram como explorar o cerrado, né? Transformaram o cerrado brasileiro numa joia em termos de produção, num oásis, e a pesquisa privada, institutos privados, estações experimentais e cooperativas, e consultores que montaram suas pequenas estações, prestam serviço, e eu falava dos consultores agronômicos, né? Ou que conhecem muito um setor, ou de fertilização, de nutrição, ou os especialistas em algodão, em soja, e eles estão espalhados pelo Brasil, né? E aí tem a indústria dos insumos, né? Os defensivos, as sementes, os fertilizantes. Esses produtos, eles levam uma tecnologia. Então, não é uma venda que o produtor compra e leva para a fazenda ou entrega lá e usa. Precisa ter um treinamento, uma assistência técnica, uma orientação, uma recomendação. Então, tem uma gama gigante de profissionais que estão no campo fazendo esse trabalho, né? Levando essa tecnologia. Então, abre um horizonte grande. As máquinas se desenvolveram absurdamente, né? Antes o pessoal plantava soja com uma máquina pequenininha, né? Com 5, 6 linhas. Hoje tem máquinas com 50, 60 linhas de plantio. É uma coisa assim, com precisão nas sementes, no espaçamento, as máquinas de tratamento. E as máquinas com software que tem hoje? Você tem tudo lá dentro, registra tudo no computador. Isso gerou uma amplitude de trabalho, uma oportunidade gigante, até para os trabalhadores que têm um nível médio, que se especializaram em trabalhar com essas máquinas. E um dos últimos bastiões aí desse crescimento para abrir mais para o pessoal do agro é a agricultura de precisão, né? E a agricultura de precisão, ou digital farming, que o pessoal fala muito, ele tem a parte do campo, tem a parte do escritório, tem a parte do software, tem a parte do hardware e tem a parte da interpretação da consultoria. Então, hoje, por exemplo, eu fui numa usina de açúcar e álcool, ele tem tudo conectado, né? E o caminhão, quando sai a usina aqui, a indústria sabe que o caminhão saiu do talhão de cana, que ele está chegando, que ele vai chegar com tantos minutos, e ele vai descarregar. No final do dia, ele tem quanto gastou de combustível, quanto colheu. Antes não tinha. Tinha uma pessoa com uma caneta e um bloquinho anotando, depois virou um palme. Hoje está tudo. O caminhão passou na balança, pesou, registrou. Então, a agricultura avançou muito, né? Ela abriu esse mar de oportunidades. E depois vem a parte do comércio e distribuição de insumos, né? Então, com a consolidação da distribuição, estão nascendo gigantes aí. AgroGalaxy, Lavoro, que é do Fundo Pátria, a Sinagro, a Nutrien. Quando essas empresas decidem consolidar a distribuição no Brasil,
elas estão fazendo demanda por novos profissionais. Elas estão buscando gente no mercado, buscando gente na indústria para trabalhar nessas empresas. Então, elas não existiam alguns anos atrás, e agora elas estão aí. Tá? E elas estão transformando a forma como se chega no agricultor. O conceito deles seria one-stop shop. Então, o agricultor compra defensivos, sementes, fertilizante, o crédito, vende a produção, a precisão agrícola, o fertilizante foliar. Só que eles estão fazendo também, construindo uma equipe técnica muito forte para dar esse suporte para o agricultor. Tá? Então, o que eu estou tentando contar para vocês é o seguinte, nós estamos numa cadeia de um ciclo virtuoso, né? Que as empresas estão fazendo uma demanda muito forte. E aí vem as cooperativas, que foram um novo fenômeno, né? No passado, quem tem um pouquinho mais de cabelinho começando a ficar grisalho e branco, a gente passou por um problema, algumas cooperativas quebraram, a indústria tomou prejuízo, mas hoje as que ficaram, eu vou dizer para você que acima de 95%, elas aprenderam como gerir e elas estão demandando muitos profissionais. E aí que vem também a carreira da pessoa que quer entrar no agro ou já está no agro, e não é só o técnico. Lá tem todas as profissões, a cooperativa tem uma estrutura completa, tem financeiro, recursos humanos, logística, importação, exportação, bolsa de trade de commodities. Então, vejam só, eu vou pegar o fenômeno que está acontecendo, dados de 20, Copersucar, 40 bilhões de faturamento. Coamo, 19 bilhões de faturamento de reais. Aurora, 14 bilhões. Cevale, 12 bilhões. Alar do Paraná, 10 bilhões. Então, 5 cooperativas aqui faturando quase 100 bilhões de reais. Isso é maravilhoso, porque isso gera o emprego na porteira para dentro, gera o emprego da porteira para fora. E também, o que o agro traz de benefícios adicionais? Todos os municípios que mais cresceram no Brasil nos últimos anos, a grande maioria, foi onde o agro expandiu. Entendeu? Eu comecei a visitar Rio Verde, tinha uma avenida com 3 distribuidores de máquinas usadas, 2 revendas de trator, 1 revenda de carro. Você vai em Rio Verde hoje, nas avenidas tem as lojas dos carros importados, as lojas da todas as empresas de máquinas importadas, tem aeroporto, entendeu? Eu fui em Rondonópolis, o avião descendo para o aeroporto de terra. Um dia eu sofri o avião nosso encalhou, ele não conseguiu decolar, porque teve uma chuva, uma enxurrada, e o avião não saía, porque ele ficou coberto de barro nas rodas, aqueles aviãozinhos pequenos, bandeirantes, pequenininhos. Então, eu vi desmembrar o Mato Grosso do Mato Grosso do Sul. O que a agricultura fez nisso aí? Eu vi o Tocantins se separar e está pujante hoje no agro. Tá? Então, por isso que eu sou tão otimista, né? E gosto tanto do agro, porque eu tenho acompanhado esse progresso. E aí, o agro tem mais uma parte que é interessante, né? Que são os serviços, né? Treinamentos, recrutamento e seleção, planejamento estratégico, entendeu? Os clientes, as indústrias, as empresas do agro precisam de profissionais que conheçam isso. Né? E você não precisa ser do agro para fazer planejamento estratégico. Aí você vai atender uma empresa do agro, lógico, você vai se ambientar, você vai entender, mas pode gerar para você um ambiente de trabalho, uma oportunidade muito boa. Fazer coaching, fazer mentoring, consultoria em gestão. Tem muito distribuidor pequeno, está ficando grande, que foi criado por 2, 3 sócios que são agrônomos, que são fazendeiros, que cresceram e hoje eles estão precisando ter essa consultoria. Então, eu estou contando para vocês assim, quantas oportunidades a gente consegue vislumbrar nesse mar do agro aí. E como último ponto da minha explanação, antes da gente partir para as perguntas, né? Vamos lá. Se você optou e você já está na carreira técnica do agro, o que eu posso falar para você? Não é conselho é um negócio muito chato, mas assim, uma vivência prática. Você tem que ser bom em uma ou 2 áreas. Não queira ser bom em tudo.
tenta ser bom, entender para que o mercado e as empresas te reconheçam pelo seu conhecimento, pela sua experiência, pelo que você agrega quando você vai conversar com uma empresa. Entendeu? Então, aí sim você consegue gerar valor. Outra coisa, se por um acaso você não tem domínio da língua inglesa, por favor, comece amanhã, às 8 da manhã. Tá? E se você quiser construir uma carreira de sucesso no agro, aceite desafios. Eu mudei 9 vezes em 6 anos, na minha primeira empresa. Entendeu? E não é para mudança pela mudança. Eu mudei algumas vezes obrigado, outras vezes convidado. Tá? Porque eu mudei porque giou no café, acabou minha área. Não tinha o que vender. Giou no café, então eu não podia vender. A minha área era café. Então, aceite desafios. Quando eu fui promovido e vim para São Paulo, ninguém queria morar em São Paulo, pessoal do interior. Eu vim para São Paulo e era um bicho-papão, o pessoal do interior morar em São Paulo. Eu vim para São Paulo. Ninguém queria aceitar São Paulo, eu vim para São Paulo. Foi uma melhor coisa que eu fiz naquela época. Aprendi muito aqui, mas muito. Então, você tem que mudar de região, mudar de setor, entendeu? Entender o agro mais profundamente. Não fique acomodado aonde você está, gostoso. Tente ser mais aberto. Vá para outro país se você conseguir. Entenda outras culturas, né? Durante 4 anos eu viajava uma semana para o Chile, uma para a Argentina, uma para a Colômbia e ficávamos no Brasil. 4 anos eu fiz isso, para montar no farm na América Latina Sul. 4 anos. Então, aprendi muito com eles, né? Em termos de cultura, de agronomia, de business. E o que nós vamos falar agora para fechar a parte técnica? Por que o cara do agro ele tem que ser assim, tem que ter uma certa peculiaridade? É porque a agricultura é um negócio milenar. A agricultura é básico, é o alimento. Sem o alimento a gente não vive. E a agricultura, quem mexe, que trabalha a agricultura, ele tem que entender que ele tem que ter uma visão de longo prazo, tá? Porque a relação que constrói os profissionais do agro com os clientes é uma relação diferente, tá? Vou dar um exemplo simplista para ser caricato. Se você for bem-sucedido, você vai comprar 3 ou 4 imóveis aí na sua vida e você vai provavelmente comprar de 3 ou 4 corretores diferentes, de empresas diferentes. Se você for comprar veículos, você vai comprar, sei lá, 8, 10 carros, você troca muito de carro e tal, mas você vai acabar comprando uma marca A, de uma marca B, você nem lembra o nome do vendedor. E como é que funciona a relação com o pessoal do agro? Ele está todo mês, toda semana na fazenda. Ele está com o produtor compra várias vezes no ano. O produtor compra que é assistência técnica. O produtor compra e se não funciona, ele não quer pagar, ele te chama lá para resolver o pepino. E acontece, tá? Acontece, pode ser uma falha técnica, pode acontecer. Então, essa relação das pessoas do agro com o produtor, com o cliente, ela é muito intensa. Então, se você é um profissional que não gosta muito de cultivar esse relacionamento, ter paciência para ouvir para o cliente, tal, não é o setor para você, porque aqui ele vai exigir de você. Você vai ter que realmente gostar de cliente, você vai ter que ir para o campo, você vai ter que participar de campo. E aqui não falo só do pessoal técnico, e nós começamos a convidar pessoas da empresa para ir lá conhecer o cliente, para ir no campo, das áreas de gestão, da área de logística, da área de recursos humanos, tá? E lá a gente aprende muito. Então, essa relação da indústria, do comércio com o produtor, ela é uma relação que tem que ser muito ganha-ganha, porque você não vai vender uma vez só. E a terra, a produtividade, o resultado vem muito rápido, tanto da máquina, como do defensivo, como do fertilizante, como da semente. E por que isso é tão relevante? Porque esse é o ponto crítico que eu quero deixar para vocês. A lavoura de um produtor é a vida dele. Do mesmo jeito que nós estamos trabalhando aqui, que nós vamos receber nosso salário no final do mês, a lavoura do produtor no final da safra é a remuneração dele. Então, ele tem que cuidar dela. E se você está ajudando ele a cuidar da lavoura, seu compromisso é muito forte. Ele é gigante. Tá? Agora, e que você está fora do agro? Olha, eu estou vendo o agro e eu quero entrar nesse negócio. O que eu te falo? Essa é uma coisa importante. Eu acredito que hoje,
como eu falei, todas as áreas têm oportunidades dentro do agro, todas. Gestão de pessoas, TI, com a parte de Customer Data Management, né? BI, gestão de precificação. A gestão financeira e de risco no agro, os bancos estão entrando forte, Rabobank, Santander, Banco do Brasil, Itaú, BB Agro. Tem uma quantidade de coisas para fazer com o agro. Comunicação, publicidade, usar as redes sociais. Você sabe quantas feiras agropecuárias tem no Brasil por ano? Tem 2, 3 mil, entendeu? Então, uma pessoa que entende comunicação, entende o agro, ela é uma pessoa que tem um valor altíssimo no mercado. Né? A indústria, profissionais para a indústria, supply chain, logística. Pensem bem, nós temos que entregar produto lá do Rio Grande do Sul até no Pará, no Amazonas. Na última empresa que eu trabalhei, a gente vendia herbicida para pastagem, ele saía de caminhão, depois ele entrava num transbordo, numa balsa, viajava 8 horas de balsa, depois entrava no caminhão de novo para chegar na fazenda. Como é que funciona isso? Como é que uma pessoa que não conhece o agro pode entender um cliente, pode entender isso? Né? Quanto custa isso? Né? Então, tem muito para todo mundo. Tá? E aí, como é que eu faço para migrar? Eu quero migrar. Eu vou falar assim, eu tive exemplos de pessoas que vieram de setores que não eram do agro para trabalhar nas áreas de gestão da empresa com um resultado excelente. Nós decidimos implementar um sistema que chamava IBP, Integrated Business Planning, na Unfarm, e nós convidamos uma pessoa que veio da área de bens de consumo, onde tinha que controlar todas as variáveis, quanto vendeu de cerveja, quanto vendeu disso por semana, e nós temos um ciclo diferente. Ele nos deu uma aula, tá? Então, foi um cara que veio fora do agro, ele usou tudo que ele aprendeu lá e nos ensinou. Então, tem muita oportunidade. Um outro exemplo que eu vou dar, assim, porque eu teria dar um monte, mas só para ficar... Nós implementamos um projeto que foi o Salesforce, né? Para fazer toda a nossa gestão dos clientes, de resultado, de plano de incentivo, tudo. Tivemos uma infelicidade, depois contratamos uma consultoria. Lá tinha um profissional que entendeu a gente. A gente falava com ele. O que nós fizemos no fim do projeto? Contratamos ele, está lá até hoje. Né? Esse cara dava um show, ele entendeu a gente. O pessoal de marketing pediu, o pessoal de vendas pediu, o pessoal financeiro. Ele entendeu a nossa dinâmica. Né? Como é que o Salesforce poderia se transformar numa ferramenta para o pessoal do agro? Então, o que eu quero dizer? Tem muitas posições de gestão que pedem profissionais. E como é que eu faço para entrar nesse negócio? É assim, se você estiver disputando uma posição que não é técnica, que você não é do agro, e tiver uma pessoa que já é do agro, eu vou ser sincero, a maioria das vezes o cliente vai tender para a pessoa que já tem experiência. Pode ser um pouco de protecionismo, um pouco de... Né? Mas isso é que acontece. Mas como é que eu posso entrar nesse universo? Eu não sou do agro. Vou dar um exemplo. O Daniel conversou comigo lá, eu falei, cara, vai fazer alguma coisa lá. E o que você faz numa pós-graduação, num MBA, numa especialização? Você vai conviver com professores que vão te ensinar. Você vai ter colegas na sala que são do agro, muitos. E você vai começar a trocar experiência, trocar conhecimento, fazer um network. Aí você começa a pôr um pé dentro do agro. Tá? Certo? Segundo, o AgriShow em Ribeirão vai acontecer agora no final de abril, 25 a 29. É uma feira gigante, tá? Para vocês que não têm noção do que é um hectare são 10 mil metros quadrados. O último AgriShow que eu fui, foi presencial, depois teve a pandemia, ele tinha 5 hectares de expositores, 5 campos de futebol de expositores. Vendia lancha, avião, trator, drone, satélite, vendia consultoria, banco vendendo financiamento, seguradora vendendo seguro, tinha tudo. Vai lá e fica 2 dias, porque num dia você não vai conseguir ver metade da feira. O que é isso? Você vai começar a sentir, né, o cheiro do agro, o sabor do agro. Você vai começar a entender. E também, como essa feira tem uma diversidade, ela tem indústria, tem comércio, tem serviço. Você pode conversar com as pessoas, vão te receber no stand, você pode ver como é que eles promocionam os produtos, né? O que eles estão fazendo. Tem o Tecnoshow da Comigo em Goiás, para quem está na região centro-oeste,
tem a Copavel Show Rural, tem a Expo Direto da Cotrijal lá no Sul, né? E vai participar de congressos, seminários, né? E tudo mais. Então, com isso, né, eu encerro essa parte aí, espero não ter sido muito maçante, né? Mas ter sido um pouco ilustrativo para vocês, né? Para vocês poderem entender um pouquinho, né, o que esse agro pode nos trazer ainda, né, de importante e pode trazer muitas oportunidades para a sua carreira. Roberto, super obrigado. Eu acho que foi um começo de conversa muito gostoso. A gente tem algumas perguntas, mas você falou assim, olha, a gente fez 200 posições no ano passado. Como é que você está enxergando o mercado para 2022? Antes de eu começar nas perguntas das pessoas que estão presentes, eu queria que você contasse um pouquinho de como você enxerga a 2022. No termo de demanda por profissionais? Isso. Olha, se durante a pandemia pouco parou, agora no pós-pandemia, eu comecei o ano acelerado. Eu acabei de contratar mais um consultor, convidar mais um consultor a semana passada. Tá? Nós estamos fazendo mais vagas do que a gente fazia no ano passado. Então, e eu sou uma consultoria pequena, jovem, né, sem altas pretensões, né, com meus propósitos aqui, com o meu time. Então, está muito bom. Segundo fator, o termômetro que eu te falo, tem empresas que não eram clientes, que estão vendo o movimento e estão me acessando. Tá? Só que nós temos uma política de então, trabalhar com muitas empresas conflitantes do mesmo setor, dependendo do tamanho do setor. Então, eu estou tendo que deixar de atender alguns clientes. E o terceiro ponto importante, que eu estou falando das oportunidades, empresas que nunca usaram empresas de recrutamento e seleção estão buscando profissionalizar isso. Tá? Na nossa consultoria, muitos clientes são empresas mais jovens ou empresas que têm uma estrutura limitada. Então, só com a equipe de recursos humanos deles, eles não conseguem fazer tudo o que eles precisam. Então, parte das posições eles fazem com a equipe própria, parte das posições nós fazemos. Nós temos ao contrário, nós temos um cliente muito grande que ele faz as posições maiores internamente e eu faço só o programa de ATVs, que é os assistentes técnicos de vendas. Tá? Eu também tenho cliente que não tem ninguém de recursos humanos no Brasil. Zero. Nada. Então, ele terceiriza para a gente fazer a parte de recrutamento e seleção. Tá? Então, nós temos de tudo. O que eu estou vendo em todos os segmentos que eu estou atuando e conversando com os colegas, tá? Que a demanda está alta. Terceiro indicador, quando nós vamos fazer uma seleção e a gente encontra 2 ou 3 profissionais para o cliente e o cliente demora para fazer entrevista e fazer oferta, quando ele volta, o profissional não está mais. Caramba. Esse é um termômetro muito. Quando ele volta, olha, já me recoloquei e tem muita gente mudando de posição. E por que esse fenômeno? Né? Pelo que eu comentei atrás, o crescimento lá na ponta, na área comercial, nas vendas, ele leva o crescimento também no back-office. Então, se eu estou aumentando minha operação, eu preciso mais gente em logística, eu preciso mais gente em supply chain, eu preciso mais gente na indústria, eu preciso mais gente em crédito cobrança. Então, é uma cadeia, né? Então, isso gera um efeito cascata. Eu estou otimista, tá? Eu acredito que o ano vai ser bom para a parte dos profissionais. Tem um ano difícil para o agro esse ano, com a crise do petróleo, a crise dos fertilizantes na Ucrânia e na Rússia. O ano vai ser difícil. Ninguém disse que não vai ser difícil. Mas eu nunca vi um ano igual ao outro em 41 anos. Todos são diferentes e cada ano tem uma novidade. Então, já não é nada diferente do que a gente já viu. Fantástico. Gilberto, tem uma pergunta do Henrique Franti. Boa noite. Qual é o futuro da indústria de defensivos do Brasil? Acho que você é a pessoa mais indicada para falar isso. E depois a segunda dele, de que forma a atual crise de fertilizantes pode afetar nas vendas de defensivos no Brasil 22 e 23? Tá, vamos lá. Eu vou do futuro da indústria defensiva no Brasil. Estou entendendo que a pergunta dele é da indústria no geral, tá? Eu acredito que o futuro da indústria defensiva no Brasil ele é positivo, tá? A indústria
ela está sofrendo algumas mudanças radicais, que são basicamente em 3 áreas. Tá? Tem muito pouco molécula nova. Tá? Então, quando tem muito pouco molécula nova, o seu portfólio fica mais comoditizado. Quando o seu portfólio fica mais comoditizado, sua margem diminui. Quando sua margem diminui, pode não ter margem para todos os elos da cadeia. Tá? E o que isso vai levar a outra transformação? A forma como a indústria acessa ao mercado vai mudar. Ela já está mudando. Porque eu comprava de uma empresa da China, eu produzia, eu vendia para o distribuidor, que vendia para... Então, cada vez mais a indústria tem que arrumar formas de chegar mais perto do produtor. Tá? E ela tem que ter formas diversificadas de atender o mercado. Ela tem que ter estratégia para vender para as cooperativas, para os grandes distribuidores, vendas diretas, que são relevantes no Brasil para os grandes grupos, né? E agora tem os novos players, que são os consolidadores, né? Que eu acabei de dizer, que eles também estão buscando seus registros, alguns. Então, o futuro, eu acredito que ele é positivo, mas eu acredito que ele é desafiador. As empresas vão ter que ser altamente competitivas e altamente eficientes. Outra coisa, a indústria de defensivos ela está vivendo uma mudança com a entrada dos transgênicos, porque então uma semente transgênica começa a interagir com os defensivos e agora com a entrada dos produtos biológicos. Então, para mim, o futuro não é uma tecnologia vai vencer a outra. O futuro vai ser a integração dessas tecnologias. E aí o produtor vai ter maximizar a produtividade. Então, a indústria vai acabar encontrando as melhores receitas, né? Para o cara usar a melhor semente, com a melhor biotecnologia, usar o defensivo no momento correto, usar o biológico, usar os fertilizantes especiais. Então, no futuro, esse conjunto de tecnologia vai levar à produtividade. Tá? E a outra pergunta sobre os fertilizantes. A maioria sabe que a crise, o Brasil não tem, ele tem muita dependência em fertilizante internacional, tá? 22% do fertilizante que se consome aqui vem da Rússia e da Ucrânia, tá? Então, esse é um ponto, 22% vem. E se essa crise do fertilizante implicar em redução da área plantada, pode impactar na indústria de defensivo e na indústria de sementes. Pode acontecer? Eu acredito que pode acontecer. O que pode acontecer é que alguns, vamos supor que falta fertilizante, tá? A falta vai ser, mas não sei que tamanho que ela pode ser, que eu não sei quanto tempo essa guerra vai durar e até onde ela vai chegar. Se acontecer, muito produtor pode fazer um cultivo mais barato, porque ele sabe que como ele não vai ter fertilizante, ele vai ter que fazer um cultivo mais econômico. Então, ele vai ter que fazer aquela relação custo-benefício. Quanto que eu invisto em semente, quanto fertilizante eu tenho, quanto defensivo eu ponho, quanto vai custar e quanto eu vou produzir por quanto eu vou vender. Ele vai ter que recalcular a dinâmica dele. Tá? Então, vai ser um desafio grande para a indústria e para o produtor. Então, é um ano desafiador. Eu acho que ele tem muita oportunidade, mas é um ano desafiador. Esse é o meu cenário. Legal. A Lauren Coelho, ela pergunta aqui, como é o marketing nesse segmento agro? É necessário conhecimento técnico de agronegócio, de agronomia? Você explicou um pouquinho que não tanto, mas se você puder, eu acho que algumas áreas, talvez cargo que possa começar ou não. Perfeito. Tá. Lauren, essa pergunta sua é assim, quando eu vim para São Paulo, eu saí da área comercial, vim para a área de marketing e me deram uma mesa, uma cadeira e falaram assim, tá tudo aqui que você tem que aprender de marketing, tá? Me deram o livro do Kotler e outras coisas mais. Então, a indústria, depende da indústria, ela prefere trazer pessoas para a área de marketing, gerentes de produto, que conheçam tecnicamente o cultivo, o produto e a dinâmica, tá? Depende da indústria. Mas dentro da área de marketing, tem várias atividades que são correlatas ao marketing, que a pessoa não precisa ter uma formação técnica. Tá?
Então, a área de comunicação, publicidade, a área de gestão de clientes, a gestão estratégica de clientes. A pessoa tem que entender de marketing, de gestão de clientes, mas ela não precisa ter a formação técnica para trabalhar. Outra coisa, às vezes você pode entrar na área de marketing, né, com uma função um pouco menos relevante e você pode aprender e se tornar um expert. Business Intelligence é uma área de marketing. Pessoas que não são técnicas podem trabalhar essa área muito bem. Vai ter que entrar, vai ter que aprender. Se eu estou em Business Intelligence de máquinas, eu vou ter que aprender sobre máquinas. Se eu sou defensivos e assim por diante. Precificação. Hoje tem programas que ajudam as empresas a fazer programas de precificação, fazer tabelas de preço, fazer cálculos de margem, né? Gestão de portfólio de produtos, também é importante para marketing. Então, tem algumas posições que eles vão pedir que a pessoa seja mais especialista, técnica, e tem algumas posições que a pessoa com domínio de marketing é bom. O que eu gostava quando eu estava lá? De mesclar. Porque o agrônomo não é marqueteiro, o agrônomo é muito técnico, então a tendência dele é sempre querer provar, né, a raiz quadrada do mal. E o marqueteiro fala assim, não, peraí, vamos ver o ângulo do mercado, vamos fazer uma apresentação técnica, comercial, mercadológica, vamos transformar esses dados que você tem em uma coisa bonita, em um gráfico. Então, aí que o marketing, né? Vamos fazer um evento. O pessoal de marketing, nos eventos, eles são primordial, tá? Não é só conhecer comunicação, fazer folheto. Folheto é fácil, também porcaria, desculpa. Folheto é fácil. Um folheto é fácil. Agora, monta um evento de qualidade, faz um evento com o cliente, leva uma palestra técnica. Então, tudo isso é marketing dentro do agro, entendeu? Isso é legal. Tem muita oportunidade. Legal. O José Batista pergunta aqui, gestão de tributos, sou da área de impostos de empresa do agro. Como estão as oportunidades de trabalho hoje em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás? Olha, eu tenho feito poucas vagas na área administrativa, mas uma das vagas que a gente fez agora, eu tenho uma posição de gerente de impostos, por exemplo, para uma empresa aqui do interior de São Paulo. Isso está sendo requerido, tá? Por quê? Porque você sabe que o Brasil, em termos de tributo, é complexo. É muito complexo. Então, isso está sendo requisitado, é importante e as empresas precisam ter gente especializada. Tá? Porque, um exemplo, se a indústria, para cada estado que ela vende, é uma tributação. Depende do porto que ela importa, é uma tributação. Entendeu? Depende da origem do produto. Então, eu acho que tem uma oportunidade muito boa aí que você pode explorar para passos de carreira aí. E, Gilberto, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que pode até parecer estranho, porque você falou bastante de campo, o campo tem que estar presente. Como é que as indústrias de agro, as empresas de agro estão trabalhando com trabalho remoto, home office? Existe isso? Não existe? Só para algumas posições? Como é que está isso? É assim, a turma de campo que fica lá no campo mesmo, a turma fixa, tá? Que mora lá em Rondonópolis, mora em Cuiabá, mora no Paraná, Londrina, tal. O pessoal de campo, vamos dizer. E no campo tem marketing, vendas, comercial, desenvolvimento. Tem uma equipe grande no campo, tá? Não é só o vendedor, não. Tem todo, né? Tem empresas que os diretores moram lá perto do cliente, não moram aqui em São Paulo, não moram nas grandes capitais. Então, essa equipe, quando a pandemia estava no pico, as empresas pediram para eles não saírem, tá? E alguns clientes também proibiram as visitas. Como que o agro não parou? Só visitava e fazia trânsito de pessoas o mínimo necessário. Então, cotação por telefone, videoconferência, treinamento, tal, foram se moldando. Quando a pandemia começou a arrefecer, tá? O pessoal do campo começou a voltar a visitar e o cliente voltou a aceitar as visitas, né? Então, mas, por exemplo, eu fiz 98% das entrevistas têm sido online, processo seletivo, online, tá? Isso é uma boa pergunta. Uma cooperativa, ela fez uma feira online, um feirão técnico e de vendas online. Então, foram se reinventando. Então, tem empresas que agora estão voltando presencial 3 dias, estão mantendo 2 dias home office,
né? Agora, o que as empresas pediram, complementando, finalizando essa pergunta, para os executivos só fazerem viagens extremamente necessárias, porque o avião era um ponto de muita relevância na contaminação, tá? Eu, por exemplo, eu parei de viajar em janeiro de 19 e voltei a viajar em setembro de 21. Tá? Sim. Então, aí cada um foi moldando, está muito diversificado, cada realidade diferente. E a área de tecnologia, o agrotech, tem até o agro é pop, agro é tech, agro é... que tem sido desenvolvido? Como é que está esse mercado? Porque eu acho que é um mercado que tende a crescer muito. Eu vejo muitas startups sendo criadas. Quais são as oportunidades? Essas startups normalmente têm agrônomo, não têm agrônomo? Como que se enxerga esse mercado? Tá. Vamos lá. Aí você está falando da tecnologia e não da TI, da tecnologia, das novas tecnologias. Isso, das Tá. novas tecnologias. Eu vou te dar um exemplo prático para tentar, assim... Lá atrás, quando eu saí de uma empresa, eu tinha uma consultoria e fui sócio de um amigo, nós tínhamos uma empresa de precisão agrícola lá em 2003, nós já éramos loucos lá em 2003. E a gente, junto com o professor, nós tínhamos uma estação meteorológica ligada num computador que ela fazia detecção, fazia um sistema de previsão de doenças, tá? E ela exigia que se instalasse a estação meteorológica no cliente e coletasse os dados num palm, que nem uma maquininha de cartão de crédito. A tecnologia chegou, nós pusemos um chip de celular. Então, a estação começou a transmitir para a fazenda e para nós. Esse meu amigo, eu saí da empresa, depende de minha parte, ele continua até hoje. Aí, ele automatizou tudo. Da casa dele, aqui no Rio, ele controlava as estações do Brasil inteiro. E agora, por satélite, não precisa mais instalar a estação. O satélite mede a temperatura, todos os parâmetros que precisa para calcular, faz via satélite. Então, a tecnologia abriu um leque. Só que tudo isso precisa do técnico lá no campo para explicar para o produtor como usa. Então, essas startups, eu trabalho para 4 startups, tá? Todas estão contratando. Ela começa pequena, mas a hora que ela tem que chegar com o produto dela no campo, ela tem que levar o conhecimento. E aí são pessoas que conhecem a tecnologia, que podem não ser agrônomos, mas dominam a tecnologia, e tem casos que precisa ser o técnico, precisa ser o agrônomo, que domina a parte do cultivo. Tá? E aí está tendo um casamento, né, das duas áreas. Tem uma empresa dessas de tecnologia nova que ela trabalha com softwares de gestão da propriedade, aquele que eu te falei, que mede tudo. É tudo medido, tal. Ela tem hoje muitas pessoas no campo que vão no cliente, ensinam a usar. Então, ela tem pessoas de TI, tem agrônomos, tem... Então, a tecnologia... Tem as startups, as incubadoras em Campinas, tem as incubadoras na Exalc em Piracicaba, tem as incubadoras em São José dos Campos. Tá? Eu tô ajudando um pessoal num projeto, tá? Que vai colocar o web na fazenda. Você consegue colocar uma torre e você tem uma cobertura de 30 quilômetros. E já tem autorização da Anatel. Só que quem está por trás são pessoas que vieram da área de tecnologia, de telefonia. Mas para colocar na fazenda e instalar, vão precisar de todo técnico em telecomunicações, de agrônomo, vai precisar de toda... E tem muitas fazendas que já estão conectadas, tá? Porque ela tem a conexão na fazenda e fora. Então, você tem a sua torre, e essa torre atende 30 quilômetros quadrados. Tá? Então, Um raio, realmente... desculpa, um raio de 30 quilômetros. E isso também, a tecnologia está ajudando também a redução de custos e até esses problemas que a gente está falando de fertilizantes, esses problemas que a gente vai enfrentar, você acaba tendo... Por exemplo, a tecnologia, ela ensinou os produtores com alta tecnologia, né, o que chama taxa variável, né? Então, ele consegue fazer uma análise de solo muito mais milimétrica, com precisão agrícola, né, da precisão, e ele consegue adubar o mesmo hectare com dosagens diferentes. Então, a tecnologia veio trazer uma redução de custo, né? Então, ela tem um custo de entrada, mas se o produtor acredita, lá na frente ele vai colher o resultado, né? Porque ela tem retorno.
E, Gilberto, eu não posso deixar de fazer uma pergunta que muitos dos nossos participantes e candidatos que participam da LHH, do My Career, hoje eles têm 50 anos mais. Certo. Como é que você vê esse público dentro do seu mercado? Como é que você tem visto a aceitação nas empresas, a troca de posição? É uma preocupação e é algo que a gente vem conversando bastante. Tá. Olha, se eu pudesse falar um número para ser claro, mais de 90% dos clientes não estão preocupados com a idade. O que eu falei lá atrás, seja bom no que você faz. Acumule boas experiências e bons resultados. E tenha valor. Cara, se tiver 50, 51, 61, não tem problema, tá? Não tem problema. Lógico, você tem que ter energia adequada ao cargo que você vai ocupar, né? E o agro é muito demandante, tá? O agro é muito demandante em viagens, tá? No geral, tá? Mas não tenho tido problemas, sim, de ordem nenhuma, tá? Eu acabei de colocar uma pessoa na posição número 1 de uma empresa nova, uma startup que está aqui no Brasil, no setor de produtos biológicos, 51 anos. Vai começar daqui 2 semanas. Quer dizer, nenhum problema. São muito poucas as empresas que dizem, olha, eu quero... Agora, aquele cargo lá de campo, mais campeiro, mais inicial, aí eles preferem... Mas se tiver um cara muito bom, com bastante conhecimento, tá? São poucas empresas que estão limitando. Tá? Outra coisa também importante para as mulheres, tá? Muitas empresas falam assim, eu quero contratar mais mulheres. Eu quero contratar mais mulheres. Eu preciso. Se você tiver, manda. Eu quero aumentar o público feminino na minha empresa. Tá? Incrível. Então, é um mercado demandante do público Demandante. feminino também. E experiência. O cara com experiência, o profissional com boa experiência, ele tem valor. Ele tem valor. Tá? Poxa. Ele tem Gilberto, valor. a gente está chegando no final aí do nosso tempo, foi muito rápido. Eu anotei aqui bons resultados, experiência e valor. Eu acho que isso que você colocou, eu acho que serve independente do segmento do que for, eu acho que é o que você carrega no seu histórico, no seu currículo, no seu perfil e na pessoa, né? Como é que você vai se apresentar. Então, esse é o ponto que eu não falei aí no geral, né? Que eu falei que eu tive uma grande, assim, uma aventura, uma boa sorte, né? Na maioria das empresas que eu passei por várias, algumas eu mudei por fusão, aquisição, outras eu mudei porque eu decidi, né? Eu sempre encontrei, na grande maioria, pessoas muito boas, sabe? E pessoas que gostavam de trocar experiência. Então, você tem que aproveitar isso. Não aquele network interesseiro, mas trocar experiência, ensinar, aprender, ensinar, trocar, estar disponível. Então, você vai construindo a sua relação, construindo a sua marca, né? O seu nome, né? E aí, quando você quer trocar de posição, você precisa, você está, mesmo você estando empregado, você não está satisfeito, você gostaria de mudar, aí as portas vão se abrir, né, com maior facilidade. E vocês têm meu contato, tá? Os que participaram, que alguma pergunta ficou, acho que eu vi que algumas ficaram aí para trás. Fiquem à vontade, pode me contatar, né? Eu estou à disposição, sou muito acessível, será um prazer se eu puder ajudá-los em algum processo. E, Daniel, mais uma vez, agradeço você a gentileza, né? Agradeço a LHH e agradeço a todos que prestigiaram a gente nessa webinar aqui e espero ter transmitido a mensagem que me foi pedida no início. Só eu tenho a agradecer, eu acho que foi incrível, como eu disse, papo com você é muito gostoso, dá para ficar algumas horas, eu espero que você tenha gostado e que seja o primeiro de muitos, porque eu tenho certeza que vão gerar várias dúvidas aí, e vou usar um pouquinho do que você coloca também para mostrar para as outras pessoas, principalmente essa parte de gestão que eu gostei bastante. Super obrigado, Gilberto. Como disse, é um prazer, é um imenso aqui que está com você. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Boa noite a todos aí. Muito obrigado pelo prestígio. Tchau, Até tchau. a próxima. Tchau, tchau.